se distanciando de Ti, buscando viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tu tenha misericórdia, Pai, de nós, que Tu tenha misericórdia de cada familiar. Que Tu venha, Pai, nos abençoar e nos proteger deste mundo mau. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Nós temos pregado na igreja utilizando o método de pregação expositiva, que é a explicação, é a leitura, a explicação e a busca pela contextualização da mensagem, da Escritura. E tem sido assim ao longo desses quase 9 anos que eu estou aqui com vocês. Hoje, como nós vamos tratar de um tema que nos interessa e que mexe com a nossa família, com a igreja e com a sociedade, nós vamos falar sobre política, nós vamos mudar o método de pregação, nós não teremos nessa manhã esse método de pregação expositiva, mas uma pregação temática, e para isso eu quero convidá-lo a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2, nós vamos falar um pouco sobre o cristão e a política. Eu creio que seja de relevância tratarmos desse assunto, já que nós estamos caminhando para uma nova eleição, não é, que está mexendo muito com as relações, mexe com a economia, está mexendo e vai mexer também com a saúde das pessoas, tanto clínica quanto emocional, e nós não poderíamos deixar passar em branco essa oportunidade. Fizemos isso ontem na rádio 98 FM, no programa, e queremos fazê-lo agora pela manhã também. E para isso eu convido você a abrir em Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nós vamos orar mais uma vez, suplicando a Deus que prepare o nosso coração para ouvir a sua voz, por meio da sua palavra. Curve a sua fronte e vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, Ele que é profeta por excelência, que falou no passado, que continua falando à igreja hoje por meio da Escritura e da exposição fiel dela. Nós suplicamos, meu Senhor, que nos ajude a compreender a tua vontade, de forma especial nesses dias em que a sociedade brasileira se prepara para eleger representantes ao Legislativo e Executivo Municipal. Deus, em nome de Jesus, nós temos sofrido ao longo da nossa história pela ausência de pessoas cuja vocação enobrece a função legislativa e executiva. E temos clamado aos céus, suplicado a Ti, meu Senhor, que mudes esta realidade, despertando não somente aqueles que pleteiam um cargo público, mas a própria sociedade, que tantas vezes sucumbe à corrupção, vendendo a sua consciência e muitas vezes o seu próprio voto. Ajude-nos, meu Senhor, como igreja, a sermos diferentes, para que o mundo compreenda e veja em nós que de fato nós temos um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Rei medianeiro e cabeça da igreja. Visite-nos nesta hora, meu Senhor, pela exposição desse tema, pela urgência dele e pela necessidade que temos de estudá-lo e compreendê-lo, para que o nosso voto seja um voto consciente, que promova a glória e o louvor do teu nome. Nós oramos, meu Senhor, e te pedimos que por Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, o amado da nossa alma, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, as eleições de 2020 têm servido para medir o quanto a política ela afeta diretamente a nossa vida. Se fizermos uma avaliação, ainda que superficial, nós perceberemos, por exemplo, que as redes sociais tornaram-se palcos de
ofensas, de desavenças, e o local preferível para destilar ódio contra os opositores políticos, já que é no ambiente virtual que algumas pessoas, por vezes, terminam revelando o verdadeiro caráter. De fato, não são poucos os casos de famílias, igrejas e empresas e até escolas, onde as relações interpessoais estão afetadas em decorrência da preferência político-partidária. Próximo 15 de novembro, ou seja, de hoje a 15, é o dia estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para as próximas eleições, e esse fato deveria nos desafiar, enquanto igreja, a orar e avaliar criticamente a quem nós atribuiremos o nosso voto. Afinal, meus irmãos e amigos, há de fato motivações distintas aos que se voluntariam ao serviço público. Há um grupo dos que vivem da política, diferente daqueles que vivem para a política. Isso deveria lhe fazer compreender que há grupos e candidatos que estão com motivações distintas. Por exemplo, disputarão eleição alguns candidatos tendo por base a defesa do interesse público e, portanto, com o propósito de contribuir para a melhoria do município, do estado e da nação, melhorando assim as condições de vida daqueles que fazem parte da nação brasileira. Há os que concorrerão por razões políticas e ideológicas. Nós podemos dizer que concorrer com uma dessas motivações é efetivamente válido, porque permite ao eleitor consciente ter clareza sobre quais são os reais interesses do postulante. Meus queridos irmãos, ainda aqueles que estarão no pleito com a finalidade de buscar a expansão do patrimônio material, pessoal ou familiar, bem como obter os inúmeros benefícios que as pessoas que ascendem aos cargos políticos no âmbito da política municipal, estadual ou federal terminam tendo acesso. De fato, compreender as motivações, de fato, compreender a importância da boa escolha, de fato, entender que o ato de votar em alguém é empoderar o outro para lhe representar, exige de nós, enquanto igreja, piedade, oração e, sobretudo, consciência de que nós precisamos de buscar pessoas que sejam vocacionadas para esse serviço. Inicialmente, meus queridos irmãos, é importante compreender que a esfera política não está alheia à soberania de Deus, e o apóstolo Paulo compreendeu muito bem isso quando fez esta afirmação: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Percebam comigo que a visão do apóstolo está em perfeita harmonia com o ensino da Escritura. E se você folhear a sua Bíblia, você perceberá, por exemplo, que Isaías, em meio ao caos estabelecido na comunidade judaica em decorrência do pecado, preservou-se consciente de que Deus absolutamente jamais abandona o seu posto. Então, ainda que haja um caos político, ainda que haja uma política polarizada, onde as pessoas estão se enfrentando, estragando as suas relações, ainda que possa vir uma crise econômica que afete a minha mesa, a sua mesa, a minha família e a sua família, nós devemos compreender que Deus jamais abandona o seu trono. Ele permanece como regente absoluto do universo, com a capacidade, inclusive, de gerir todas as coisas em meio ao caos,
para que o seu nome santo e bendito continue sendo glorificado pela igreja que compreende que o trono governa, que há uma sala de comando e Deus do céu, do seu trono glorioso, ele permanece como regente. Essa visão que Isaías teve e registrou no seu livro, no capítulo 6, versos do 1 até o 3, em meio a um caos político que ele estava vivendo, a Escritura diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus queridos irmãos e amigos, os reformadores, em certa medida, eles concebiam que a autoridade do magistrado civil encontra-se diretamente sob a soberania de Deus. E é importante nós compreendermos que a compreensão dos reformadores no passado tinha uma relação estreita com o conceito de vocação. A concepção de vocação para o serviço político, por exemplo, em João Calvino, revela que este é um serviço que deve ser prestado, antes de tudo, a Deus. Daí a responsabilidade e importância da consciência de que o nosso voto não pode ser por motivações particulares ou de grupo, mas considerando a vocação daquele que se diz preparado para ocupar tanto o legislativo como o executivo. João Calvino disse: desse modo de entender e de agir, nos resultará esta singular consolação: não há obra, por mais humilde e humilhante que seja, que não brilhe diante de Deus e que não lhe seja preciosa, contanto que a realizemos no serviço e cumprimento da nossa vocação. Veja, meus queridos irmãos, que não somente João Calvino, o grande sistematizador do pensamento reformado, mas todos aqueles que vieram após ele, tinham essa concepção que a política é o local onde pessoas que têm uma vocação devem servir, antes de tudo, a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, definida a relação harmoniosa que qualquer pessoa ela deve ter como o cargo público, desde que chamado em vocação para esse serviço, bem como a responsabilidade que cada um deve assumir diante de Deus no ato do voto, deve-se estabelecer uma agenda para o voto crítico e consciente que vai fazer com que as estruturas do Estado brasileiro sejam mudadas. E para isso, meus queridos irmãos, eu quero apresentar, à luz do livro de Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política, um roteiro que vai nos despertar para a necessidade do voto consciente. Obviamente que o livro de Franklin Ferreira, ele ataca tanto uma concepção extrema quanto a outra. Eu penso que essa idolatria do Estado, ela pode acontecer nos extremos dessa política polarizada, e que há modelos e exemplos na história que mostram que tanto os regimes totalitários de esquerda e de extrema esquerda, como de direita e extrema direita, trouxeram mazelas e problemas à sociedade. Então a primeira coisa que você deve compreender é que há uma necessidade de conhecer bem o candidato que receberá o seu voto. Muitas vezes, meus irmãos, nós votamos sem conhecer o caráter das pessoas, sem conhecer as suas propostas, sem saber o que é de fato que aquela pessoa quer com esse envolvimento político. Portanto, é necessário pesquisar o seu histórico pessoal, portanto, é necessário pesquisar os seus feitos, seus valores e suas próprias propostas. Pesquise também suas promessas durante a campanha eleitoral, avaliando se são plausíveis ou não.
Em segundo lugar, examine os projetos do candidato para saber se estão de acordo com os do partido ao qual ele está filiado. Ao votar, meus queridos irmãos, em um candidato, você ao mesmo tempo vota no partido, ajudando a eleger candidatos filiados também, é o chamado voto de legenda. Em terceiro lugar, lute contra todas as formas de corrupção, apoiando mecanismos de controle do uso do dinheiro público e das prioridades do governo. Pesquise seu histórico pessoal, seus feitos, seus valores e suas propostas. Veja se de fato esse empoderamento do outro, esse ato de confiança de dar o seu voto vai valer a pena, ou se você não está motivado por essa atmosfera de grupos ou de uma afinidade política que a sua família herdou e que você continua reproduzindo sem uma avaliação crítica. Em quarto lugar, apoie propostas que defendam a dignidade do ser humano e da vida humana. É importante, enquanto cristãos, afirmarmos que, para a fé cristã, a vida humana é um dom de Deus, desde a concepção no ventre materno até o dia da sua morte. Portanto, meus irmãos, proteger a vida inclui combater o aborto, inclui combater a eutanásia, reprimir a própria violência, com criação de políticas públicas de segurança, para que tenhamos uma condição de paz, não somente no nosso município, mas no nosso estado e no nosso próprio país. É importante que se diga que, ao mesmo tempo que as pessoas reclamam que não há políticas públicas de inclusão, é importante que se diga que, ao mesmo tempo que as pessoas reclamam por serem desassistidas e de alguma forma estarem desprovidas daquilo que o Estado pode lhes oferecer, elas não têm a percepção da importância do seu voto, não imaginam o quanto isso pode fazer diferença quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós clamamos aos céus que nos apresentem homens e mulheres que possam de fato nos representar com coerência, compreendendo que o serviço público é um serviço que é prestado a Deus e não aos homens. Meus queridos, em quinto lugar, verifique qual é a proposta educacional do seu candidato, analisando se ele defende a qualidade e a liberdade do ensino, mesmo no âmbito religioso, e promove uma escola digna e de qualidade. Devemos reafirmar que a função da escola é ensinar. Devemos lembrar que o papel de educar e moldar o caráter de uma criança ou de um jovem é função da família. Então não espere aquilo que a escola não vai lhe dar. Assuma o seu papel para que a sua criança, o seu adolescente, esteja em um ambiente que possa ou não lhe oferecer aquilo que você quer. É importante, meus queridos irmãos, lembrar também da importância de rejeitar os candidatos e partidos com ênfase e intervencionistas na esfera familiar, na esfera eclesiástica, na esfera artística, e onde há pouca ou nenhuma liberdade pessoal e econômica. Isso pode acontecer nas esferas da polarização, a depender de quem você vai atribuir a confiança e o empoderamento do seu voto. Meus irmãos, é nosso papel também repudiar ministros e igrejas ou denominações que tentam identificar determinada ideologia com o reino de Deus ou com a mensagem bíblica. Devemos lembrar que a igreja, ao proclamar com fidelidade a palavra de Deus, ela influencia o Estado, de modo que suas leis se conformem com a vontade de Deus, decorrendo daí suas consequências políticas de fidelidade ao chamado primordial da comunidade cristã. Meus queridos, de fato, se nós compreendêssemos o valor do nosso voto, se nós estivéssemos dispostos a ter uma atitude crítica com esse movimento de barulhos que nada trazem como proposta, se nós tivéssemos a consciência de que nós podemos ter um Estado melhor, se
se nós tivéssemos a consciência de que nós podemos sim ter um Estado mais justo, mais igualitário, mais inclusivo, e isso parte da responsabilidade que nós como igreja temos, ainda que uma comunidade pequena, de fazermos a diferença e chamarmos a atenção do mundo para a necessidade da consciência, do empoderamento do outro, certamente, meus irmãos, nós chegaríamos a uma conclusão que esse 15 de novembro poderia significar uma mudança muito radical no Estado brasileiro e, por que não dizer, também no nosso município. Por isso é importante lembrar a necessidade de apoiar candidatos comprometidos com propostas e leis que sejam derivadas da santa lei de Deus, conforme revelada nas Escrituras, pois essa é a fonte última e absoluta da ética pessoal, eclesiástica e social. O problema disso aqui é que nem todos que estão levando o nome de evangélicos nos nossos dias têm propostas que ratifiquem aquilo que nós desejamos para os nossos candidatos. Não é pouco comum nos nossos dias nós percebermos, por exemplo, pessoas que estão vinculadas à igreja evangélicas votando contra o povo. Não é pouco comum nos nossos dias nós percebermos pessoas, inclusive pastores, que estão vinculadas às igrejas evangélicas, votando, por exemplo, em favor do aborto. Então, meus irmãos, de fato, é um desafio para nós. Nós precisamos entender que a política, ela não está alheia à nossa vida. Nós precisamos de entender que a política afeta diretamente a nossa vida cultural, a nossa vida econômica e muitas vezes até a nossa vida familiar. Às vezes nós temos visto famílias dissolvidas e destroçadas porque estão vivendo essa polarização política. De fato, meus irmãos, nós precisamos de compreender o valor do nosso voto. E quando nós compreendermos isso, quando nós chegarmos à consciência da importância daquilo que é de fato empoderar o outro, é de fato atribuir a confiança para que o outro lhe represente, então nós vamos buscar conhecer as pessoas, nós vamos buscar conhecer as suas propostas, nós vamos buscar conhecer as suas motivações. Enquanto isso não acontecer, você não poderá reclamar de nada. Porque se o seu voto é um voto de cabresto, se a sua consciência está vendida a qualquer grupo ou uma condição econômica, saiba que não há esperança para você. Nós precisamos de uma sociedade melhor. Mas eu quero dizer ainda também, meus irmãos, baseado no livro de Franklin Ferreira, que é necessário valorizar os candidatos e partidos comprometidos com o modelo republicano de governo, no qual a nação é governada pela lei constitucional e administrada por representantes eleitos pelo povo. Nós temos percebido ultimamente o quanto a nossa Carta Magna tem sido desafiada, o quanto ela tem sido enfrentada. É importante pensar que a polarização, ela sempre trará danos. É importante pensar que se nós não tivermos uma relação política em que as pessoas respeitem o nosso modelo, que é um modelo representativo e democrático, é importante lembrar que se não houver o diálogo entre partes, os maiores prejudicados somos nós. Meus queridos irmãos, de fato, nós precisamos de valorizar aqueles que respeitam a alternância do poder civil, a qual impede que um partido ou autoridade se perpetue no poder, como no caso da China, como no caso da Coreia do Norte e os outros países de governos totalitários. É importante, meus irmãos, nós apoiarmos candidatos que enfatizem as funções primordiais do Estado. É necessário reafirmar que os governantes têm a obrigação principal de zelar pela segurança do povo. Enquanto há esse frenesi e campanhas que estão voltadas
para o barulho ou para a quantidade de automóveis e ajuntamento, e não houver proposta e discussão de ideias, dos problemas que nós temos no nosso município, no nosso estado, no nosso país, um país tão rico e ao mesmo tempo tão pobre por causa da corrupção. E nós temos culpa enquanto igreja. Nós precisamos de abrir os nossos olhos e fazer do nosso voto, ainda que ele não mude a realidade, o voto da consciência, o voto da mudança, o voto do protesto, para que as coisas mudem e para que a gente tenha um Estado mais inclusivo, mais igual, para que todos tenham acesso a tudo. Por isso, meus irmãos, é importante lembrarmos que há uma lei que proíbe a venda do voto. A lei 9.840, ela foi criada em 1999 para combater a compra de votos e o uso da máquina administrativa durante o período eleitoral. O artigo 41 dessa lei diz que é considerada captação ilícita de voto quando o candidato doa, oferece, promete ou entrega bem ou vantagem de qualquer natureza. É importante, então, meus irmãos, falarmos um pouco sobre isso. Infelizmente, essa coisa parece que está se tornando muito comum. Infelizmente, não somente aqueles que têm o poder econômico, mas os outros que não têm a consciência têm se vendido. E é triste nós percebermos o quanto isso tomou uma proporção tão grande e quanto o Estado é omisso, porque isso não é uma coisa que nós, enquanto cidadãos comuns, sabemos. Todos sabem que há de fato compras e vendas de votos, não somente nesse município, mas em todo o Estado brasileiro, e esta lei é uma lei que é desrespeitada. Por isso, enquanto igreja, nós não podemos ceder essa forma de suborno. Enquanto igreja, nós precisamos de compreender que as pessoas que estão investindo dinheiro para se perpetuarem no poder, elas vão tirar de nós, do próprio Estado, o ganho que elas querem para recompensar todo investimento. Então ninguém poderá reclamar depois. Então ninguém poderá se queixar pela falta de hospitais, pela falta de clínicas, pela falta de UPAs, de escolas e de espaço de lazer para os seus filhos, enquanto não houver consciência de que o voto não é a consciência de ninguém, jamais poderá ser vendido, sobretudo os crentes. Meus queridos irmãos, nós precisamos dizer ainda que devemos ter cuidado com os candidatos oportunistas, que em períodos de eleição travestem-se de roupagens que não lhes pertencem, de valores que não possuem nem vivem com o fim de conquistar o seu voto. E é incrível como isso acontece no período da eleição. Há pessoas, inclusive, que se apropriam do título de pastores e que se juntam a grupos religiosos apenas pela oportunidade que tem de ganhar a consciência das pessoas de que pela afinidade religiosa ou qualquer outra coisa, ela está apta para lhe representar. Meus queridos, nós não estamos preocupados com qual é a crença da pessoa. A preocupação do cristão deve ser com a vocação do sujeito. Ou encontramos pessoas vocacionadas e preparadas para nos representar, ou então nós continuaremos sofrendo o dano daquilo que a Escritura nos chama atenção acerca do nosso próprio pecado e da nossa própria inconsciência. Meus irmãos, de fato, quando Paulo afirmou que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Ele estava consciente de que desde o imperador até os governantes de escalões inferiores, em última análise deveriam servir a Deus, e deveriam reconhecer de Deus a designação e direito de governar.
foi por sua vontade, pela vontade soberana do Senhor, por sua providência e bondade, que haviam sido designados para manter a ordem, incentivar a prática do bem e punir a prática do mal. Esta consciência que o apóstolo Paulo tem, deveria ser essa consciência que a igreja evangélica brasileira, que deixou de ser protestante há muito tempo, deveria ter no ato de votar em alguém, no ato de empoderar alguém, no ato de dizer: você será o meu representante, eu quero tomar conta do que você está fazendo com o meu dinheiro, porque o dinheiro público não é o seu dinheiro, é o dinheiro do povo, e que deve ser distribuído entre o povo, em políticas de inclusão, para que o Estado seja menos desigual. Essa a relação que os teólogos de Westminster tinham, quando pensavam na figura de um representante. Eles sabiam, por consciência, sobretudo na produção de um documento que tem como estribo a Inglaterra, que os homens, aqueles que estavam dispostos e voluntários para o serviço, primeiro, precisavam ser vocacionados para aquilo. Segundo, precisavam compreender, e é papel da igreja dar essa compreensão, sobretudo aqueles que estão desaliançados, de que Deus, o soberano, vai pedir contas. A confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 23, seções 1 e 4, disse: Deus, o Senhor supremo e Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que eles são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isso por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião, meus irmãos, não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que ele deve, obediência que não estão isentos os eclesiásticos. Meus irmãos, de fato, do ponto de vista da reforma, havia uma consciência que mesmo aqueles homens que estavam revestidos de autoridade no legislativo e no executivo, sem nenhuma crença ou avesso à crença religiosa do protestantismo naquele momento, eram agentes e instrumentos de Deus. Meus irmãos, pensem comigo a responsabilidade que temos de conhecer a ética dessas pessoas, de conhecer a vida dessas pessoas, de conhecer a motivação para o serviço público dessas pessoas, de saber se de fato elas foram chamadas para isso, se queremos um Estado modificado, se queremos uma juventude que tenha acesso à pesquisa, ao trabalho. Nós precisamos pensar na importância do nosso voto. Se queremos de fato um Estado mudado, se queremos segurança, se queremos saúde, se queremos educação de qualidade, produto dos nossos impostos, nós precisamos de pensar no valor do nosso voto, e isso precisa começar na igreja, sobretudo aquela que se diz protestante. Meus irmãos, é importante compreender que em sua história a igreja não sucumbiu quando viveu sob a égide de governantes ímpios e maus. A história da progressão, da revelação especial de Deus nos mostra isso. Então eu quero dizer para os irmãos que, independentemente de quem assuma poder, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita, nós seremos preservados, e nós devemos lembrar que o nosso reino não está nesse mundo. Nós estamos de passagem, a Escritura nos define como peregrinos. A nossa pátria está nos céus, o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, o Rei medianeiro, que governa sobre tudo e todos. Então nós precisamos de parar com essa ideia de que o Estado melhor é o Estado cristão.
O Estado melhor é o Estado que cumpre o seu papel. O Estado melhor é o Estado que honra os impostos das pessoas. O Estado melhor é o Estado que faz justiça social, que tem equidade. É importante, então, pensarmos sobre isso. À luz da soberania de Deus, Deus continua governando, e essa experiência do povo do Senhor no passado, registrado lá em Êxodo capítulo 5, verso do 1 ao 9, mostra que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à égide tão cruel e maligna de Faraó, o povo de Deus foi conservado. Se você olhar a Escritura, você vai perceber que há uma experiência também semelhante a essa em outro período de exílio, agora no exílio babilônico. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 27, verso do 4 até o 10, você vai perceber que a igreja não sucumbiu sob o poder de Nabucodonosor durante o cativeiro babilônico. É importante lembrarmos que Deus, o Senhor, Ele reina e que Ele tem propósito em todas as coisas. Meus irmãos, assim como a igreja não sucumbiu no passado, a igreja não sucumbirá ao poder do regime totalitário em qualquer lugar. Se vocês fizerem uma rápida pesquisa na internet, vocês vão perceber isso, por exemplo, na China. Embora a China seja oficialmente um país ateu, é bem provável que a sua população protestante chegue a 160 milhões até 2025, afirmou um especialista em religião e professor de sociologia. É importante pensarmos que há uma previsão de que a China, em 2025, tenha mais cristãos do que os Estados Unidos, que é o berço do protestantismo mundial. Meus irmãos, não é o modelo de governo que vai fazer com que as pessoas tenham uma condição de não ter acesso, não é o modelo de governo que vai fazer com que a igreja deixe de ser igreja, porque onde há perseguição, onde os cristãos são hostilizados, hoje é onde mais a igreja tem crescido. Por isso, nós precisamos de compreender, primeiro, o valor do nosso voto. Segundo, nós precisamos de compreender a doutrina da soberania de Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, o Senhor vai permanecer assentado em um alto e sublime trono, governando sobre tudo e todos. Por isso, e diante de tudo que ouvimos nesta manhã, eu queria propor algumas lições daquilo que retiramos deste momento devocional. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o privilégio intransferível do seu voto e dizer para você que o isolamento proporcionado pela cabine eleitoral não anula a responsabilidade que cada cristão tem diante de Deus de escolher bem os seus representantes. Então é importante orar, é importante criticar, é importante saber o que é de fato que aquela pessoa quer antes de você digitar os 2 ou 5 números. Porque o fato de você estar isolado ali não quer dizer que Deus não esteja vendo se você está sendo responsável ou irresponsável com você, com a sua família, com a sua igreja e com o seu município. A segunda coisa é que nós devemos pensar é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é 100% responsável e nós também. Então não é Ele em uma revelação que vai lhe dizer em quem você tem que votar. É você que tem que buscar os meios e as informações para que o seu voto seja consciente. É importante também, meus irmãos, dizer, eu quero gastar um tempo com isso nessa manhã, não perca em nome de Jesus Cristo as boas relações por causa dos nossos políticos. Nós temos visto famílias divididas, igrejas que historicamente foram divididas,
por causa de homens ímpios e maus, que depois de dividirem o rebanho, as famílias viram as costas e vão viver segundo o seu prazer. Não perca as suas relações, preserve-as, sobretudo na sua família. Não deixe o diabo cirandar dentro da sua casa por causa dessa política polarizada. Portanto, abra os olhos e desperte-se, porque uma excelente bênção de Deus pode se converter em uma maldição. De fato, o voto é um privilégio, mas o voto inconsciente é contra o votante, é contra a sua família, é contra a sua igreja, é contra o seu município. De fato, é o Senhor que levanta os magistrados e devemos submissão a eles como autoridades constituídas por Deus, seja de que credo for. Foi Deus que os levantou. E foi essa consciência que o apóstolo Pedro teve e registrou na sua carta. Eu quero concluir esta mensagem lendo 1 de Pedro, capítulo 2, verso do 13 ao 16, quando diz: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. A minha oração, meus irmãos, é que haja um despertamento. Eu não espero muita coisa do mundo, mas se eu deixar de esperar da igreja a consciência crítica de que nós não podemos ser iguais, que nós não podemos tomar forma, eu vou sucumbir e perder a esperança de um mundo melhor. Porque se não começar por aqui, pela igreja, que se diz protestante, nós perdemos a esperança. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome.